Em 1982, o Dinamo de Zagreb, treinado na época pelo técnico iugoslavo Ciro Blažević, jogava de uma maneira que poucos entendiam. Numa época em que o 4-3-3 já era bem estabelecido, o sistema 3-5-2 de Blažević era quase uma aberração. Mas era uma aberração que dava muito certo, tanto que o Dinamo de Zagreb venceu o campeonato nacional da temporada. Na Euro de 1984, outra aplicação do 3-5-2 chamou a atenção. A seleção da Dinamarca treinada pelo alemão Sepp Piontek. Mas a primeira versão dessa formação que chocou o mundo foi a Argentina de Carlos Bilardo na Copa de 1986. A ideia de Bilardo era dar uma boa sustentação ao time argentino, ao mesmo tempo que dava total liberdade para o grande craque da época, Diego Maradona. Essa aplicação foi bem sucedida e a Argentina acabou conquistando seu segundo título mundial na época. Outra grande seleção a ganhar uma Copa do Mundo jogando nesse sistema foi a seleção brasileira de 2002, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, naquele que seria o quinto título mundial da equipe brasileira. Obviamente, como o próprio nome do sistema diz, o 3-5-2 tem uma linha de 3 zagueiros, 5 jogadores atuando pelo setor de meio campo, sendo 2 bem abertos, que seriam os alas, e 2 atacantes. Defensivamente, para evitar vulnerabilidades pelos lados, o 3-5-2 poderia virar um 5-3-2 com o recuo dos alas, e a gente vê muito disso na prática. No ataque, a forma como os jogadores se organizam dentro da formação é o que define as características do sistema. Primeiro falando da linha defensiva. Algumas vezes, o zagueiro central dessa linha de 3 pode se posicionar como um cabeça de área, tendo mais liberdade para subir um pouco mais à frente dos outros dois. Outras vezes, ele pode funcionar como um zagueiro mais recuado, que vai servir de cobertura para os seus companheiros de zaga. Nesse caso, os dois zagueiros laterais acabariam tendo mais liberdade. E para essa diferença ficar mais clara, imagine que nós jogamos com um adversário com 2 jogadores na primeira linha de marcação, algo que acontece muito atualmente. Nós teríamos uma superioridade numérica por aqui, naturalmente se poderia criar uma saída lavoupiana e, se passássemos a bola de um lado para o outro, teríamos boas chances de escapar com uma condução dos zagueiros pelos lados, isso caso se eles tivessem liberdade. Mas se a gente usasse o central como cabeça de área, uma saída que também poderia fazer sentido era o uso do goleiro para criar superioridade numérica e termos o zagueiro central um pouco mais avançado, nas costas da primeira linha. Também precisaria casar bem com o desenho do meio-campo. Poderíamos ter um meio-campo com 2 volantes alinhados com os 2 meias laterais e o quinto jogador seria o meia ofensivo mais à frente. Ou poderíamos também ter um volante mais centralizado, 2 alas abertas e 2 meio-campistas mais avançados para encostar nos 2 atacantes. Claro que o que eu vou falar aqui não é uma verdade absoluta. E essa situação poderia muito bem ser adaptada, mas o desenho dos 3 zagueiros com o central funcionando como um cabeça de área dificilmente casaria bem com um desenho de meio campo com um volante mais centralizado. Isso porque esses 2 jogadores ficariam numa posição muito parecida e até conflitante. Por outro lado, um desenho de meio campo com 2 volantes alinhados, tendo os 2 alas abertos, ajudaria até a criar uma sobrecarga com a junção do cabeça de área nas costas da primeira linha, alargando bem essa linha do meio. Já o meio-campo com 2 volantes também pode casar bem com a linha defensiva de 3, liberando os zagueiros pelos lados. Nesse cenário, o comportamento do volante seria um pouco diferente do exemplo anterior. No lugar deles abrirem para subirem do central, agora eles poderiam fechar um pouco mais para o centro, abrindo os meios espaços para que os zagueiros pudessem conduzir. Se o zagueiro do lado esquerdo escapasse com a bola, por exemplo, poderia haver um ajuste para criar novas linhas de passe, ajudando também a induzir o avanço do ala esquerdo. E o desenho com o volante centralizado também casa bem com essa organização dos zagueiros, já que pode formar um desenho de um losango, algo que é, por exemplo, muito bem visto pelas ideias do jogo de posição, já que a gente também pode facilitar o uso do terceiro homem, favorecendo até mesmo a situação que a gente acabou de falar agora há pouco, só que sem o risco que uma condução traria. Além disso, o posicionamento dos meio-campistas mais avançados também poderia facilitar o avanço para as linhas mais avançadas. Quanto aos atacantes, as variações vão ficar por conta das características da dupla. Poderíamos ter 2 jogadores de referência que vão trabalhar muito mais com uma aproximação ou com uma recepção da bola já posicionados. Podemos ter também 2 jogadores mais rápidos que podem gostar de atacar o espaço vazio, ou a gente pode ter uma dupla formada por jogadores de características diferentes. No caso de 2 jogadores de referência, com preferência por receber a bola já posicionados, a melhor escolha seria, por exemplo, por um estilo de jogo com muita amplitude, tentando invadir pelos lados, ou com meio-campistas com facilidade para atacar o espaço vindo de trás. Já em equipes que fossem mais pressionadas na saída de bola, o que consequentemente proporcionaria mais espaço nas costas da defesa, a equipe poderia tirar vantagem usando jogadores que gostam de atacar o espaço vazio.
Porém, na maioria das vezes, a escolha é por jogadores que se complementam, já que aí a equipe poderia ter as duas possibilidades. Essa questão de dupla de atacantes também é vista no sistema 4-4-2, mas, por se tratarem de formações diferentes, é claro que também vamos ter alguns mecanismos diferentes. Se você quer entender melhor como funcionam os mecanismos e variações do 4-4-2 no futebol, recomendo que você veja nosso vídeo sobre o assunto, que é esse que está aparecendo aí na tela. Clique e assista agora.